Deus, obrigado pela Tua Palavra. Nós pedimos ao Teu Santo Espírito que fale aos nossos corações e, acima de tudo, ilumine, Senhor, e faz com que a Tua Palavra nos encoraje, nos coloque num lugar alto de compreensão, entendimento, revelação de Deus. E obrigado que a Tua Palavra é um legado, é um tesouro que ao longo de gerações, milhares de anos, Senhor, continua a não perder o seu valor, mas cada dia há um valor acrescentado sobre a Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra poderosa e fala aos nossos corações nesta tarde, no nome de Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja mais uma vez, com a graça de Deus. A igreja pode sentar. E vamos falar sobre a igreja, a missão da igreja, a sua responsabilidade na terra. Começamos hoje e se não terminamos um dia. Glória a Deus, amém? Por isso convidava a igreja a abrir comigo no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 33, em que nós iremos ver que é uma igreja cheia do Espírito Santo. E com a graça de Deus iremos passar um pouco pela igreja primitiva, ver um pouco do início da igreja, como ela começou, como ela se manteve, como ela caminhou. E quero dizer à igreja que, quando fomos a ver o livro de Atos, o início da igreja, o livro de Atos não está encerrado, o livro de Atos não está ainda fechado, o livro do Atos continua bem vivo, bem ativo. O facto de nós não estamos a fazer o que tem que ser feito, ou não nos sentirmos ainda, não nos revemos no que aconteceu, a culpa não é de Deus, a culpa não é do Espírito Santo, a culpa não é de Jesus, a culpa é nossa, é minha e sua. É meu desejo que hoje, nestes 45 minutos, ou menos, que eu consiga impactar, criar em si um desejo e uma vontade de buscar Deus. E acima de tudo, de ser um protagonista e um participante nas mudanças para alcançar vitórias, primeiro na sua própria vida, da sua família e também da igreja, porque a igreja somos todos nós. De modo que todos nós fazemos parte desta igreja, possam contar consigo como alguém pronto para ajudar. Mas antes de começar, vou-vos contar uma história de um homem que tinha caído num buraco. E ele gritava, está aí alguém! Percebia-se que era um lugar, raramente passavam pessoas. E passado um pouco houve uma voz de alguém que se aproxima do homem que está neste buraco e diz, está aí alguém? E ele responde que sim. E ele disse, muito bem, vou atirar uma corda para tu sair. E ele diz, não, vem antes ter comigo cá abaixo. Bom, o que acontece é que muitas pessoas não querem sair do seu buraco, querem companhia. Quantos crentes você conhece? Que fazem estão sempre papel de vítima, sempre a queixarem-se. Eles não querem sair da situação em questão, não querem vir consigo a igreja orar, não querem se envolver, não querem fazer o seu jejum que é necessário, querem que alguém simpatize com o problema. Querem companhia neste buraco, para estarem juntos, a chorarem, que a vida é difícil, a vida é dura, que Deus esqueceu-se deles, mas nós não somos crentes de estar no buraco, nem fazer companhia a quem está no buraco. Sim, crentes para levantar e tirá-los e chamá-los cá para cima. Se for preciso, levá-los às cavalitas. Né? Espiritualmente falando, para os ajudar a alcançar vitórias. Amém? Por isso, se alguém estiver por baixo, conte connosco para o levantarmos. Não para ficar consigo nesse buraco aí em baixo. Nós somos crentes para o levantar e caminhar consigo para alcançar essa vitória que precisa. Amém, igreja? É isso que vamos fazer, por isso é que nós fomos chamados. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus então em 1 João 1,33, estou um bocado atrasado, estou em Atos, lá chegaremos. E diz assim a palavra do Senhor, vamos falar sobre a promessa, como começa a igreja e qual a missão da igreja e do Espírito Santo. E diz assim a palavra do Senhor, diz que, palavra de João, vamos começar pelo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, João Batista, né? Por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer sobre o céu como uma pomba e a repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que mandou batizar com água, esse me disse, aquele sobre o qual vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém, igreja? E se formos a ver em Lucas 24,
Nós aqui vamos ver é como a igreja começa. Depois iremos ver o que acontece com uma igreja ungida pelo Espírito Santo do Senhor. Lucas 24 e versículo 49. As palavras de Jesus, e ele diz: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, onde? Na cidade de Jerusalém, até que, leia comigo, do alto sejais revestidos de poder. Isto é, até que do alto sejais revestidos de poder, ou de unção, ou do Espírito Santo. São palavras de Jesus Cristo à igreja. João Batista, como pioneiro, começou por dizer: eu nem sou digno de batizar a Jesus Cristo, mas segundo o que o Pai me disse, aquele que tu vais batizar, esse, futuramente, irá batizar-vos com o Espírito Santo. E eu somente batizo com água, mas aquele que vier, for enviado do Senhor, vai batizar com o Espírito Santo. E porquê eu bati no Espírito Santo? Como disse Jesus, acabámos de ler, diz que: eis que sobre vós, disse Jesus, envio a promessa do meu Pai. Qual é a promessa do Pai? É o Espírito Santo. Ele diz: ficai em Jerusalém até serem revestidos de poder. E nós vamos ver que a nossa Jerusalém hoje é a nossa igreja. Este é o lugar onde nós vamos ter que esperar em oração para sermos revestidos de poder, para conseguirmos mudar e transformar as coisas à nossa volta. Uma igreja sem poder não chega longe. Mas uma igreja ungida começa os milagres para acontecer dentro da própria igreja, nas nossas vidas, na igreja, e depois transborda para o lado de fora. E iremos ver o que aconteceu com o batismo do Espírito Santo sobre a vida dos crentes e sobre a vida da igreja, e a transformação que a igreja causou, e como a igreja começou, com um punhado de homens, 120 pessoas, homens e mulheres, mas mudaram uma cidade, transformaram uma nação e levaram o Evangelho por todos os povos conhecidos na altura. Amém? E nós temos o mesmo poder, o mesmo Deus, e muito mais hoje do que naquela altura. Temos muitos meios de comunicação, temos muitas formas de levar o Evangelho e falar e testemunhar o poder de Deus sobre a nossa vida. É isto que nos próximos minutos nós iremos debruçar-nos sobre a palavra de Deus para entendermos o que Deus quer. Vejamos a promessa do Consolador. Em João 16, novamente em João no capítulo 16, no versículo 7, diz a palavra do Senhor. João 16, de 7 a 15. A promessa do Consolador, a promessa do Espírito Santo, e como ela depois se concretiza, e a transformação sobre a vida da igreja, e o que nós queremos que aconteça também na nossa vida. Jesus, falando aos seus discípulos, disse: todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai e não vereis mais. Versículo 12. Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Por outras palavras, Jesus disse o seguinte: se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Porque nós não podemos ocupar o mesmo espaço em simultâneo. Eu represento Deus, mas como não vou estar convosco muito tempo, é importante que eu vá para a presença do meu Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não vem. Ele está à minha espera para que eu suba, para que ele venha. Já reparou que enquanto Jesus andou na face da terra, o Espírito Santo estava limitado a Jesus? Está certo que ele orou pelos apóstolos, receberam algum poder e fizeram algumas coisas, mas Jesus disse: vocês vão ser revestidos de poder. E é necessário que eu suba para que ele venha. Ele vem substituir-me. Por isso é que ele diz logo a seguir. Repara o que ele diz: se eu vos disser alguma coisa neste momento, há tanto para dizer,
vocês não vão conseguir suportar, não vão conseguir conservar tanta informação que eu tenho para vos dar. Mesma coisa vai acontecer. Quando eu for e o Espírito Santo vier, Ele vai ensinar muitas coisas e vão poder receber muita informação e reter essa informação, arquivar essa informação e usar essa informação, esse conhecimento que Deus vai dar. E diz assim, versículo 13. Mas quando vier, leia comigo, mas quando vier o Espírito Santo, de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Repare, é interessante. Não só nos vai lembrar daquilo que Jesus nos ensinou, nos vai ensinar coisas novas e nos vai revelar aquilo que ainda não é conhecido. É o espírito de revelação. Por isso é que nós hoje temos revelação. Profetas de Deus falam do que vai acontecer. Porquê? Por revelação do Espírito Santo conseguem, Deus diz e Deus fala de coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. Que maravilha. Amém, igreja? E não é isso que a igreja precisa hoje? Revelação, antecipar as coisas, saber o que vai acontecer, o que Deus tem preparado para si. Como diz Paulo, há muita coisa que olhos não viram ainda, que os nossos ouvidos não ouviram e não entrou ainda no coração do ser humano, mas mistérios, coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E nós queremos fazer parte desse grupo de homens e mulheres que vão receber essa revelação, que nos será anunciado coisas que estão para vir. Amém, igreja? E quando isso acontecer, é impossível parar uma igreja com essa unção, com esse poder. Amém? Vai ser impossível parar essa igreja. Amém? E Jesus continua dizendo. João 14, 16, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continua a falar aos seus discípulos. E diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro. Para quê? Para que fique convosco para sempre. Ou por outras palavras, eu enviarei o Espírito Santo, que vai ficar convosco para sempre. Uma vez que eu vou sair, eu vou ter que subir para o lugar que me pertence, à direita do Deus Pai, mas não vos deixareis órfãos, não ficareis sozinhos. Enviarei o Espírito Santo, ele chama-lhe o Consolador. Lembra-se quando Jesus nasceu, o que é que disseram? Isaías disse, Príncipe da Paz, o Consolador, o Príncipe. Amém? O Deus, o Emmanuel, Deus conosco. Jesus é conhecido também pelo Consolador. E Jesus diz, eu subo a presença do meu Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo para estar convosco, não só para vos consolar, mas para anunciar coisas novas e fazer lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. E se formos ao livro de Atos, Atos no capítulo 1, tudo isto Jesus vai dizendo aos seus discípulos e aos seguidores que vai chegar um tempo em que eles vão ser revestidos de poder porque há um propósito e uma missão para as suas vidas. E quando nós chegamos ao livro de Atos, começa a desvendar-se o propósito e o plano de Deus para esse grupo de homens e mulheres. Vai nascer a igreja, que até aqui não existia. Era um grupo de seguidores, eram os discípulos de Jesus e aqueles que seguiam Jesus Cristo. Mas a igreja em si ainda não estava instaurada, mas está breve para acontecer. Esse grande evento que mudou a face da terra. Amém, igreja? E mudou, sabe por quê? Se não fosse por causa da igreja, este mundo já não existia. Amém? A igreja funciona como um baluarte, funciona como um para-choques para evitar que o diabo continue a matar, roubar e a destruir. A igreja tem sido uma proteção para a humanidade. Porque quando chegar o dia e a hora e a igreja subir, este mundo fica vazio. Nem Espírito Santo, nada estará sob este lugar. E se mesmo assim, com a igreja, nós vemos guerras, revoluções, o que acontece, imagine sem a igreja e sem o Espírito Santo. O Espírito Santo só está cá por sua causa e por mim. Se nós não estivermos cá, a Deus, Espírito Santo, é o que vai acontecer quando a igreja for arrebatada.
Amém? Atos 1:4. E diz assim, 4 a 8. Isto com o arrebatamento de Jesus. E diz, estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que estava previsto, ou que ouviram. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, leia comigo, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Está para breve, está para muito breve. Amém? Está para muito breve. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, leia comigo, testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Amém. Versículo 14. O que aconteceu depois dessas instruções, diz a palavra de Deus, vamos ler o seguinte, aliás, diz assim, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Leia comigo o versículo 14, que é muito importante. E todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Repara o que eles fizeram, seguiram as instruções de Jesus Cristo, foram para Jerusalém, foram para o lugar onde Pedro e Tiago habitavam, nesta câmara alta, e lá ficavam a fazer o quê? Tomar um chazinho, comer umas pizzas, se calhar comiam no intervalo, mas o objetivo principal era orar e buscar Deus. Amém? Diz que estavam orando e a buscar Deus, porque Deus tinha prometido, ficai em oração, porque brevemente o Consolador virá sobre vós. Pá, igreja, nós hoje temos a mesma promessa. Quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Amém? Quando o crente ora, Deus opera. E é impossível não acontecer quando nós oramos. Pode levar algum tempo, mas nós alcançamos a vitória e a resposta de Deus. E este grupo de 120 homens e mulheres fizeram exatamente aquilo que Deus pediu. Jesus disse, foram para Jerusalém e encontraram um lugar para orarem dia e noite. O que é que a igreja faz hoje na face da terra? Devia orar e buscar Deus. O que é que a igreja de Gaia faz? Devia orar e buscar Deus. O que é que a igreja de Espinho deve fazer? Orar e buscar Deus. O que é que a igreja de Serra faz? Devia fazer o mesmo, orar e buscar Deus. Sei que nós trabalhamos, temos a nossa vida, mas podemos sempre tirar tempo para orar e buscar Deus. A igreja tem oração contínua, 7 dias da semana, depois fazem um intervalo para os cultos. As pessoas trabalham e vão orando conforme podem, passam pela igreja, oram e vão tendo a sua vida normal e vão orando. Oram em casa, oram como podem. Mas o importante é o espírito de oração estar incutido em nós. Amém? Mesmo que não possa estar fisicamente todos os dias 2, 3 horas na igreja, há quem possa, as irmãs estão reformadas, têm algum tempo livre, né? Ótimo, mas quem não pode dar 1 hora, algumas horas do dia para orar, pode fazê-lo. A minha atitude é muito mais importante que qualquer outra coisa. E Deus sabe, vontade tenho, mas não tenho a minha disponibilidade. E no pouco tempo que eu tenho, eu vou orando e vou fazendo as coisas acontecerem. Amém? E vamos ver o que acontece. Estamos em... Brevemente já vamos ver o nascimento da igreja, o que acontece. Estamos preparativos para o nascimento de uma igreja, daquilo que será chamado a Igreja de Jesus Cristo. Algo que mudou a face do mundo e a face da terra, porque surgiu uma igreja, homens e mulheres, aqueles 120 obedientes. E eu pergunto, se os 120 não tivessem obedecido a Jesus Cristo, cada um tivesse ido à sua própria casa, porque Jesus subiu, foi-se embora, não sabemos o que fazer, cada um vai à sua vida. Pergunto, nada seria igual, mas graças a Deus pela sua dedicação, determinação e obediência, eles foram orar e buscar Deus, acreditaram que Deus prometeu ia acontecer. Jesus disse, orai, porque brevemente vai descer, eu vos darei o Espírito Santo a vós, e eles aceitaram o desafio e fizeram o que tinha que ser feito, buscar Deus e orar, e vemos o resultado. Atos 2, um pouco mais à frente, Atos 2, começando no versículo 1, e diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes,
estavam onde é que eles estavam? Estavam todos reunidos no... Repare, é interessante, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isto é, estes 120 estavam reunidos, a orar e a buscar Deus conforme as instruções que tinham recebido. Versículo 2. E de repente, o que aconteceu? Veio um vento, um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E o versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Repare, eles estavam a orar, de repente ouviu-se esse vento impetuoso. O que é que eles fizeram? Abriram os seus olhos, acharam estranho, não é normal, se de repente nós estivéssemos aqui a orar, todos com os olhos fechados, e ouvíssemos um vento ou um som fora do normal, qual era a sua reação natural? Abrir os olhos. E quando eles abriram os olhos, viram que sobre cada um deles, as 120 pessoas, estavam línguas de fogo repartidas sobre cada um deles. Eu se calhar seria o primeiro a receber, tenho menos cabelo, glória a Deus. As mulheres, as irmãs de muito cabelo demoravam um pouco a receber. Para mim era instantâneo. Ou aqueles como eu, que têm menos cabelo. Mas repara, eles abriram os olhos e viram línguas repartidas. E o mais importante, deixa seguir o que acontece. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Glória a Deus. E Pedro faz um discurso, uma pregação de menos de 5 minutos. E sabe o que aconteceu? Veja, versículo 38 e 42. Em Atos 2. Pedro faz um grande discurso. E no versículo... E em Atos 2, 38... E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. E o que é que vai acontecer se vocês se arrependerem? Se vocês se arrependerem, forem batizados nas águas, o que é que vai acontecer? Recebereis o dom do Espírito Santo. Quer isto dizer que se aqueles 120 receberam o Espírito Santo, não era só para eles, mas também aqueles que, ao receberem Jesus Cristo e eram batizados pela sua conversão, também receberiam o dom do Espírito Santo. Estamos a ver o nascimento da igreja. A igreja nasce no dia de Pentecostes. Naquele dia, aqueles 120 juntos. Porque Jesus diz para até serem revestidos do Espírito Santo. A igreja significa um grupo de homens e mulheres com poder. Tem que ter poder. A igreja não é um edifício. Paulo diz que nós não fomos gerados de uma semente corruptível, mas sim do Espírito do Senhor, da palavra de Deus, de uma semente incorruptível. A igreja somos pedras vivas, não são cadeiras, não são tijolos. A igreja somos cada um de nós, a igreja somos algo vivo que fazemos a igreja. Se nós mudarmos de sítio, a igreja muda de sítio. Onde estiverem 2 ou 3 pessoas, o que acontece? Jesus está. E onde é que está Jesus? No meio da sua igreja. E porque é Jesus está no meio da igreja? Porque são homens e mulheres que têm Cristo em si. E onde é que está o poder de Deus? Onde estiver o Espírito Santo. E onde é que está o Espírito Santo? O Espírito Santo não habita neste lugar, está em si. E quando nós nos juntamos, nos associamos, estamos juntos para louvar e adorar a Deus, o Espírito Santo começa a operar. Porquê? Porque cada um de nós tem uma parte. Todos nós somos pedras vivas, somos adoradores, somos o templo do Espírito Santo e fazemos a diferença. Amém. E começaram, e Pedro continua a falar, e diz: recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e todos aqueles que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, os chamar. Quer dizer que Pedro diz: o Espírito Santo que nós recebemos, vocês também vão receber e podem receber. E não só para vocês, mas também para os vossos familiares e amigos e todos que estão fora e distante. Porque havia uma diáspora de judeus que todo judeu tinha por obrigação, pelo menos uma vez na vida, se possível todo o ano, ir a Jerusalém
nas festas de Pentecostes. Era uma festa que juntava a diáspora toda de Israel. Os judeus todos queriam vir a Jerusalém para adorar a Deus. Era uma festa, uma celebração quase que obrigatória. E quem podia deslocava-se a Jerusalém. E nós estamos a ter judeus de todas as partes do mundo conhecido então, que vinham a Jerusalém para adorar a Deus. E Deus escolhe o momento certo, em que é dia de Pentecostes, em que temos judeus de várias partes do mundo que vieram adorar. E muitos receberam o Espírito Santo. E já vamos ver quantos milhares é que se recebem o Espírito Santo e quando saem dali são missionários, sem saberem que eram missionários, levaram este fogo do Espírito Santo para as suas cidades, para as suas aldeias, para países distantes, levaram consigo a unção e o poder de Deus. E inflamaram os países conhecidos de então. E continuamos a ler. 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que, leia comigo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quantas pessoas? Quase 3.000 pessoas. Você não gostava de uma pregação de 5 minutos, ter 3.000? Repare, é interessante. Aceitaram Jesus Cristo, foram batizados. Isto é que foi obra. 3.000 pessoas serem batizadas, isso não é obra. Hoje em dia, Portugal ia haver um problema da seca, mas o nosso Douro ainda tem água, né? Íamos todos ali para o Douro e batizámos 3.000. Ainda temos água. Também não gastamos água, aquilo é só molhar e sair. O consumo de água é zero, porque é só mergulhar e sair, né? É só um banho. Mas repare, 3.000 almas, não acha? Quase precisavam ter 3.000 membros nesta igreja. Nesta não cabemos, né? Mas nossa igreja com 3.000 membros, tínhamos que mudar de sítio. Mas 3.000 membros, em menos de 40 minutos, 5 minutos de pregação, é uma maravilha, não é? E foi o que aconteceu. Qual é a diferença? Este Pedro, tímido, impulsivo, a sua vida mudou. Aliás, não só Pedro, como todos os discípulos, aos discípulos antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo, há uma mudança radical. Mais unção, mais poder, mais ousadia. Repara que o Pedro faz uma pregação simples, de menos 5 minutos, e convertem-se 3.000 pessoas. E são cheios pelo Espírito Santo também. E o mais interessante, no versículo 42. E, repare, a igreja não perdeu o ritmo. Eles não perderam o princípio básico que é o pilar da igreja, aquilo que determina a vitória, que determina a unção e o mover do Espírito Santo sobre a vida da igreja. E qual é? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e, na minha Bíblia, sublinhei orações. Posso sublinhar. Vai ser o seu pão de cada dia. Sublinhar oração. Repare, diz, continuaram na doutrina, em comunhão, como nós estamos hoje, e no partir do pão. Um dia falaremos sobre isso. E nas orações. Quer dizer, a igreja continuou a manter o ritmo. Repare, o ritmo de Pentecostes nunca terminou. Receberam o batismo do Espírito Santo, continuaram a orar e continuaram a orar. E é interessante que a Bíblia diz que os 3.000 estão incluídos neste grupo. Continuaram a orar. Certamente não podiam orar no mesmo templo, que não devia ter capacidade para tanta gente, mas não importa. Certamente eles oravam em vários locais. Nós chegamos a ter grupos de fé espalhados por algumas partes da cidade. Eles continuavam a orar nos locais onde estava destinado. Ou então era um sistema de turnos, nós sabemos. O certo é que eles continuaram a orar. Repara, há aqui um denominador comum, que é oração. Continuar. É isto que mantém uma igreja, é isto que faz nascer a igreja. A igreja não basta ter o espírito de igreja, é preciso ter o Espírito Santo para conduzir e mover a igreja na direção certa, com unção e poder de Deus em nossas vidas. É isto que aconteceu. Nasce da oração, continua através da oração e mantém-se através da oração. E o livro de Atos não está encerrado, meu irmão. O livro de Atos continua aberto, continua hoje a estar aberto para os acontecimentos.
não terminou com Paulo. Continua e vai continuar até a vinda do Senhor. Atos é a história da igreja. Atos é a missão que todos nós temos que ter até a vinda do Senhor. Estar ocupados, falando e pregando o Evangelho, até que venha o tempo do Senhor. Amém? E diz, versículo 43, e toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? 3,16. No capítulo 3, o que é que nós vemos? Vemos uma igreja com o poder de Deus. A Bíblia diz-nos que o mesmo paralítico que mendigava a entrada do templo, os familiares o traziam e o colocavam à entrada do templo, porque era o sítio estratégico, porque as pessoas iam para a igreja, né? O crente tem um coração generoso, tem compaixão, e o coxo era coxo, mas era esperto. Há muito coxo que é mais esperto do que nós. E ele terá dito aos familiares, olha, há um sítio onde não vou cansar, nem tenho que estar preocupado. Deixe-me a entrada do templo, porque aqueles cristãos têm um coração tão generoso, e são tantos, não sei se eram uns 3.000, mas eram milhares, eu ali não preciso fazer mais nada na vida. Ganho para mim para sustentar todas as famílias, toda a minha família. Não tenho que preocupar, tenho um rendimento acima do rendimento mínimo, garantido. Ganho um rendimento mínimo por dia, não é por mês, por dia. E este homem era colocado à porta do templo. E passavam os crentes, coitadinhos, cheios do Espírito Santo, e davam. O homem estava feliz da vida. Mas um dia, Pedro e João, que sempre passaram por lá e sempre lhe deram uma moedinha, só que desta vez, repara o que diz Pedro e João. E este homem hoje ia receber mais do que dinheiro, ia receber algo que ia mudar a sua vida para sempre. E diz, Atos 3, e Pedro e João subiram juntos ao templo, repare, tomam um café, a hora eles iam orar também. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, de nascença, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamado Formosa. Família, tinha ali um negócio, ele devia ter ali um cartãozinho, ele era um lugar cativo. Ninguém mais podia ficar naquele lugar, era só ele. Este coxo estava nas 7 maravilhas. Este coxo estava a ter uma vida, especialmente depois do Espírito Santo ter operado, o homem estava feliz da vida. A melhor coisa que aconteceu foi o Espírito Santo vir sobre esta gente. Não falta gente, todos os dias, repare, Deus multiplicava, acrescentava, já vamos ver, Deus acrescentava cada dia mais e mais pessoas. E este coxo estava a dizer, isto aqui é uma maravilha. Tinha levado 3 ou 4 chapéus porque encheu de moedas todos os dias. O homem estava bem. Era preciso gente para ajudar a carregar as moedas ainda por cima. Sacos, acho eu. Não havia notas na altura, era tudo moedas. E diz, para pedir esmolas aos que entravam. E Pedro e João, versículo 3, o qual vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro com João, olhando os olhos nele, ou fitando os olhos, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, como sempre acontecia. E disse Pedro, hoje não tenho prata, nem tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, oh glória a Deus, mas aquilo que eu tenho, é isso eu te dou. O homem terá pensado, há uma barra de ouro. Hoje não há prata, né? Hoje não há dinheiro. Devem ter aqui algo, uma reforma vitalícia. 10.000 euros por mês, para o resto da tua vida, pensou ele. Hoje é que vai ser, hoje é meu último dia. Vou para as Caraíbas, coxo, mas vou passear mesmo assim. Hoje vou receber uma grande prenda. O homem, os olhos devem ter ficado todos regalados. Não tenho prata nem ouro. O homem pensou, o que será? O que é mais valioso que a prata e o ouro? Pensou ele.
hoje vai ser uma prenda maravilhosa. E quando ele esperava receber alguma coisa, não, ele ouviu algo maravilhoso. E ele e Pedro e João disseram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! Este homem foi apanhado de surpresa, acredite eu. Isso. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Leia comigo. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, pulando e louvando a Deus. Oh, glória a Deus! Imagina a melhor prenda que este homem recebeu. Ele pensou que ia receber uma grande coisa, e de facto recebeu. Melhor que o ouro, melhor do que a prata. Dinheiro pode ser bom, o ouro pode ser bom e a prata, mas quando não se tem saúde, para que serve os milhões? Pode ter um bom emprego, mas se não tem saúde, para que serve? E este homem era um coxo de nascença. Para que servia o dinheiro que ele levava no final do dia para casa, se ele não podia desfrutar só para comer e um pouco mais? Mas hoje Jesus, Pedro e João disseram: mas hoje prata e ouro nós não temos, mas temos algo muito mais valioso, algo que tu precisas. Por isso, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E diz que este homem saltou, pulou. Imaginemos a alegria deste homem, que ele lá saber das moedas, lá saber o que tinha, entrou com eles para o templo, saltando, louvando e a glorificar a Deus. Esta é a melhor prenda. Igreja, nada melhor, nós como igreja, falarmos a alguém de Jesus, Jesus mudar a vida de alguém, curar pessoas cujos anos de vida vão ser encurtadas pela doença, por uma doença terminal, ou pessoas que vivem sem esperança, ou alguém que está numa situação muito complicada e não tem solução, e nós apresentamos Jesus Cristo como resposta e solução para a sua vida. É a melhor coisa que pode acontecer. Há muita gente aí fora sem esperança, à procura de respostas e soluções, e nós como igreja temos a resposta, temos a solução. Nós cantamos: não vou calar meus lábios, mas vou profetizar. Há muita gente que quer ouvir essas palavras de consolo, de ânimo, trazê-los a uma realidade nova, que é Cristo Jesus Cristo, em que as suas vidas podem mudar e podem ser transformadas pelo poder de Deus. Amém, igreja? Este é o desafio da igreja. Amém? Desafio da igreja. Este é o desafio que nós temos todos os dias para a nossa vida. Será que nós estamos preparados para isso, igreja? Veja comigo Atos 4:4, mais conversões. Está a ver o percurso da igreja? Nasce em Pentecostes, 3.000 convertidos. Milagres acontecem. Iremos ver mais alguns. Este coxo é notório. É um caso que já incomodava Pedro e João e os discípulos todos os dias ver o coxo e paralítico, não se livravam dele. Mas naquele dia Deus fez um grande milagre e a igreja ficou toda empolgante quando viram este paralítico que o conhecia, era conhecido de todos, a saltar e a pular, entrando pela igreja fora. E graças a Deus a atitude paralítico não foi: vou a casa contar à família que agora sou a contar à minha mãe para me ver como eu bom estou. Não, ele tomou a atitude correta, entrou para o templo também. E eu admiro-me, ele deve ter dirigido a oração naquele dia, deve ter dado um testemunho: eu era coxo e paralítico, era um insignificante, a sociedade não me queria, era um mendigo que todos vocês me conhecem, até puseram no Facebook, um mendigo do templo. Eu devia ter Facebook também, com tanto dinheiro que ele ganhava, tinha um iPhone. Ele deve ter mandado umas fotos para os amigos. Mas ele disse à igreja, eu acredito que ele deve ter dado testemunho. Ele disse: todos me conhecem como o paralítico do templo, mas agora vou ser conhecido como o saltador e o pulante e o homem que louva a Deus todos os dias. E este homem, tenho a certeza, nunca mais faltou a um culto. Nunca mais faltou a um culto. Devia ser o primeiro e o último a sair, e sempre a louvar. Sabe, ninguém dá valor à saúde, a não ser aquele que uma vez perdeu saúde ou nunca teve saúde. Ninguém dá valor à liberdade, a não ser que tenha sido
privado dela ou tenha estado preso, ninguém dá valor ao andar ou ouvir quem já foi cego. Ninguém dá valor a uma bênção de Deus se já esteve numa situação em que era só maldição e maldição. Quando recebe a bênção de Deus, é outro mundo, é outra coisa. Muitos de nós não valorizamos, sabe porquê? Não passámos por isso. Não fomos privados, se calhar, de saúde. Sempre estivemos bem e agora estamos melhor. Mas para quem nunca teve saúde, em que tinha dias ou meses ou anos contados de vida, e Deus faz um milagre na sua vida, as pessoas dão valor a isso. Amém? E este homem certamente sabia dar valor. Nasceu paralítico, mas viveu louvando e glorificando a Deus o resto da sua vida. Que bênção maravilhosa. Atos 4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens de quase 5. Repara, nós temos em Atos 2, 3 mil. Em Atos 4, 5 mil. Já vamos em 8 mil. Sem contar, aliás, em capítulo 2 diz almas. Aqui fala de homens. Esquecemos das mulheres. Eles não contaram as mulheres. Era tanta gente, só contaram os homens. E as mulheres? E as crianças? Certamente não foram 5 mil. Terá ultrapassado, se calhar, os 8 mil ou mais. Em pouco tempo, em dias, ou semanas, se calhar, a igreja passa de 3 mil, de 120, 3 mil e mais 5 mil. Não gostava de ter esta igreja de Gaia em menos de um mês ou num ano 10 mil membros? Não é impossível, mas há um preço a pagar. E a questão está no preço. O que é que eles pagaram? Oração, perseverança. O que é que receberam? Unção e poder de Deus. Resultados: mais 10 mil membros em pouco tempo. E para terminar, Atos 5, versículos 12 a 16. O que é que a igreja faz, o que a unção causou na vida de muitas pessoas? Atos 5, versículo 12. Leia comigo. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. E quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo os tinha em grande estima. Versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de quem? De Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. 16. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzido enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais, alguns, todos eram curados. Sublinha a sua Bíblia, todos. Isto porquê? Para que acredite que todo aquele que vier buscando Deus vai ser curado e receber a resposta ao seu pedido. Todos eram curados. Imagine que diz a palavra, até a própria sombra. Eram tantas as pessoas que nem todos podiam chegar perto de Pedro para ele impor as mãos. Mas o que é que eles faziam? A fé deles era tão grande que até punham à beira do caminho, na esperança que pelo menos a sombra de Pedro. Já não se preocupava em chegar a Pedro, porque a própria sombra curava. Amém? O poder não estava na sombra, estava em Pedro. E a fé das pessoas que acreditavam que o facto de estarmos perto de Pedro, e se não conseguimos chegar aos apóstolos, ao Pedro, pelo menos a sombra. Já ouviu uma vez a sombra curar alguém? Bem, que nós agora nenhum pastor com uma doutrina esquisita. Irmãos, eu vou-me virar, acendo um holofote por aqui, aí vai a minha sombra, sejam curados. A gente que aí que vem com umas invenções esquisitas. Ninguém se lembrou, mas não admiro que apareça alguém um dia a dizer que ele já nem precisa orar, ele é tão poderoso que basta a sombra. Pastor Sombra. Bom, vocês hoje estão muito animados. Bem, a igreja, vamos terminar. Esta é a missão da igreja: encher-se de poder
caminhar com poder, é isto que nós temos de buscar, igreja. Há muitos lugares vazios. Cada cadeira tem um nome e tem um rosto. Pode ser um filho, uma filha, um familiar, um amigo. E este lugar não pode continuar vazio por muito tempo. Qual é o preço que nós temos de pagar? Lembra-se? Jesus disse: ficai em Jerusalém, perseverando na oração, até ser revestidos do Espírito Santo. Muitos de nós já recebemos o Espírito Santo. Vamos fazer a segunda fase. Vamos reunir-nos, vamos buscar um tempo para orar. Como igreja. Eu dizia hoje em Espinho, a igreja estava bem composta. E eu perguntei: será que ao sábado, que é o culto de oração, quem me dera ter metade das pessoas que estavam hoje no culto? Vocês não sei se têm culto de oração todos os dias, né? Mas não há um culto de oração. Não há um culto. Nós temos ao sábado, que é o nosso culto de oração. Algumas irmãs foram. Aquelas duas irmãs são uma bênção. Vê se vão. Hoje é o culto domingo, a igreja está composta. Mas eu pergunto, se nós tivéssemos um culto só de oração, quantos viriam? Eu sei a resposta, não preciso dizer nada. Mas se eu disser assim, vamos ter quarta-feira, sábado à noite, pastor Zapico, pastor Júnior, alguém, pastor muito conhecido, a igreja enchia. Não só de crentes, como pessoas de outras igrejas. Mas se eu disser, vamos ter Jesus Cristo e o Espírito Santo presentes para um culto de oração. Ele está sempre, mas já não tínhamos tanto. A nossa prioridade determina o nosso resultado. Aquilo que nós mais valorizamos determina o que nós vamos receber. Se eu valorizo a oração, vai ser como Pentecostes. Haverá um renovar do Espírito Santo que nós todos precisamos. Que Deus renove e restaure. Mas sabe, é uma questão de atitude, uma questão da sua decisão. Nós como igreja vamos buscar Deus. Eu costumo dizer que a igreja de Atos e a igreja do século XXI caminha de joelhos. E vai longe de joelhos. A igreja põe-se de joelho e Deus operou. E foram longe. Alcançaram milhares de pessoas. A igreja de hoje, porque o livro de Atos continua aberto. Atos não está encerrado. Só vai encerrar quando a igreja for arrebatada. Até lá, temos de fazer as obras que a igreja primitiva fez. Esta é a missão da igreja. Transformar a sociedade onde ela está. Quantos paralíticos, entre aspas, espirituais, pessoas com problemas, estão à porta da igreja a mendigar respostas, soluções de salvação. E nós passamos, nem nos apercebemos. É tempo de abrirmos os olhos. É tempo de dizer a essas pessoas: prata e ouro não tenho. Não tenho emprego para ti. Não tenho dinheiro para te emprestar. Não tenho dinheiro para te dar. Se calhar não tenho casa para te dar abrigo. Mas uma coisa eu tenho. No nome de Jesus Cristo. Esse problema vai ter solução e ter resposta. E orar por essa gente. Mas sabe, para isso é preciso ousadia. É preciso unção e poder de Deus. Onde é que nós vamos buscar? Vamos à fonte. Este lugar, disse Jesus, será conhecido como a casa de oração. A casa onde o Espírito Santo vai operar sobre as nossas vidas. Igreja, quando é que nós vamos dar prioridade à oração? É fácil. Veja Atos, leia Atos. A igreja começou com a oração. A igreja foi-se mantendo com a oração. E a igreja vai sobreviver com a oração. Amém? Quero convidá-la a ficar de pé, nós vamos orar. Se nós queremos ver respostas e milagres, só uma solução. Eu sei que a oração não é o culto mais pretendido, não é o culto mais apetecível, não é o culto que nos dá mais prazer, mas é como aquela pessoa que tem que estar sob dieta. Nem sal, nem pimenta, nem açúcares, é tudo cozido, nem fritos, nem grelhados.
uma dieta rígida. Custa comer. Mas se lhe faz bem e é para o seu bem, glória a Deus. A oração não é fácil. Não é fácil orar, eu sei, não é fácil. Não é fácil manter o ritmo, ainda por cima. Mas eu e a minha esposa tivemos uma experiência da nossa filha. Quando os médicos disseram, esqueçam, não é para nascer, é para abortar. Tenho saudades desse tempo. Dobrava muito o joelho. Tenho recordações, boas memórias desse tempo, em que às vezes eu punha uma almofada, algo para amortecer a tijoleira, e às vezes tinha que tirar porque adormecia e tinha que sentir o frio da tijoleira para manter acordado. Foram meses e meses a fio, porque todas as quintas-feiras tínhamos que ir à consulta para ver como é que estava a evoluir a gravidez da nossa princesa Ruth. E nós sabíamos que tínhamos um preço a pagar. E nós decidimos, mesmo se não vencermos, mas estamos com a consciência tranquila que pagamos o preço, lutamos por ela, fizemos tudo por ela. E aconteça o que acontecer, daremos sempre glórias a Deus. E quando à noite minha esposa dizia que a criança não mexia, não sentia nada, só tinha uma solução, consolar e ir para baixo orar. Bendita tijoleira, o frio que me deste, os calos que ganhei, porque hoje temos uma linda menina de 18 anos. Aquilo que para os médicos era impossível e que não devia ter nascido. E para quem conhece, né? Alguns conhecem a minha filha, né? Quem a conhece, conheces bem porque ela vai à oração. Ela entrou, está em Lisboa, entrou em Lisboa na faculdade, mas quando ela vem, quer ir logo à oração. Né? Nelson, tu sabes, quando ela vem, quer ir correr para a oração. Nem quer estar connosco, 9 horas para a oração. Porque ela nasceu da oração. Foi mantida naquele período de gravidez com oração. Agora Deus seja uma guerreira de oração. O culto que ela mais gosta, né, Nelson? Ela pode não vai aos outros cultos, mas a oração não falta. Gosta de estar no culto de oração. Que assim seja para o resto da vida dela. Que ela descubra que a oração é a chave de tudo. E nós, igreja adulta, temos que redescobrir a importância e o valor da oração. Todos nós ouvimos falar, mas eu digo-vos, sabe, eu tenho saudades, quando estava no Instituto Bíblico, acordámos às 5 da manhã, quer se fosse inverno ou verão, íamos para a capela do Instituto Bíblico. Tínhamos um professor que ele era um soprano, ele era italiano, grande, tinha uma voz que o edifício tremia, e quando ele orava, você não podia dormir. Eu ia para lá, você ficava sem sono. Quando eu começava a orar com aquela voz, os tímpanos, acordava. Né? E ele dirigia a oração. 5 da manhã. Tenho saudades desse tempo. 23, 22 anos. Íamos orar às 5 da manhã, a nevar às vezes. Íamos sair do quarto quentinho para o edifício, ficava 500 metros, 600 metros. Ir lá orar. Mas sabe, aprendi uma coisa. Ganhei o gosto pela oração. Ganhei gosto pela oração. Eu posso dizer diante de todos, o culto que eu mais gosto é a oração. Posso não ouvir nenhum culto, mas a oração é a parte que eu mais gosto. É a parte que eu mais deliro. É o meu prazer estar a orar. Eu gostava que a igreja fosse uma igreja de oração. É que sem a oração, igreja, nós não vamos longe. Alguém disse, quem dobra o seu joelho diante de Deus, nunca vai dobrar-se diante de nenhum problema, de nenhuma dificuldade.
Uma igreja que dobra o seu joelho e ora. Pode vir tremores de terra, ciclones, tufões, terremotos. A igreja vai se manter firme. Sabe porquê? O alicerce, a estrutura é em ti, diabo, é em ti. Problemas, não há problema nem doença que resista quando a igreja ora. E digo mais, nós temos uma responsabilidade. Mais que tem um médico, o médico pode operar, ele faz o seu melhor, põe os seus conhecimentos científicos e médicos é ao serviço da pessoa que a quem está a operar. Pode correr bem, pode correr mal, a culpa nunca será dele, ele faz o seu melhor. Mas nós, como igreja, a nossa responsabilidade é maior. Sabe porquê? Temos um Deus que é o médico dos médicos. Temos a palavra, temos a unção e temos o poder para o fazer. E não fazemos. E quando alguém está doente e morre, pergunto o que é que nós fizemos por essa pessoa. Não quer dizer que sempre nós oramos e intercedemos que a pessoa vai ver. Mas pelo menos podemos dizer: Senhor, o sangue daquela pessoa não está nas minhas mãos, porque eu fiz tudo o que tinha que fazer. E eu orei, e eu jejuei, e eu confessei, e eu batalhei. Davi, quando a criança, resultado do adultério, quando a criança adoeceu, ele começou a orar, não quis saber nada de gerir o reino, cobriu-se de cinzas, vestiu de saco e orou e jejuou. Quando disseram: Davi, a criança morreu, não vale a pena nada fazer. Sabe o que ele disse? Davi diz que ele tirou o seu saco, foi tomar banho, barbeou-se e arranjou-se e disse o seguinte: já não há nada a fazer. Ela partiu, ela já não virá a mim, mas eu irei ter com ela. Sabe, a criança inocente nasceu do pecado, mas a criança é inocente e foi para a presença de Deus. E Davi entendeu. É interessante que no Antigo Testamento Davi tem revelação de Deus e diz: ela já não pode voltar para mim, mas eu um dia vou estar com ela. E é uma mensagem muito bonita. Nunca vou pregar aos não crentes, nunca preguei em nenhum funeral, mas é uma mensagem que um dia se vai pregar no funeral a crentes. Esta mensagem, sabe porquê? A morte, ele não ficou preocupado, morreu, acabou. Ele disse: ela já não vai voltar, mas eu vou ter com ela. E comeu e tratou os seus assuntos. Eu sei que muitas vezes na morte nós sentimos, eu entendo o sentimento, mas para o crente o morrer é ganhar, ir para a presença de Deus. Por isso em algumas culturas bebem chá, fazem uma festa, comem bolos quando alguém morre. Eu sei que nossa cultura latina, em Portugal, é um choque, mas em alguns países, na Irlanda, nos Estados Unidos, quando vão ao funeral, depois no fim tomam um chazinho, uns biscoitos. Em Angola também. Em muitos países da África fazem uma grande festa, batuque e tambor, é uma festa. Porquê? Está melhor do que nós, ele partiu, está numa grande viagem. Nós também queremos ir. Só que não queremos morrer. Mas esse é o espírito. Amém, igreja? Nós temos uma responsabilidade quando alguém no nosso meio está a doer. Sabe, a igreja, quando Pedro e João foram presos, diz que eles oraram e o anjo abriu a cadeia. Paulo e Silas louvaram e glorificaram a Deus. A igreja sempre orou e os discípulos Deus operou milagres. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Oh, glória. Põe a mão sobre o seu peito e diga comigo: Senhor, coloca em mim um desejo de ser um intercessor e uma intercessora. Eu quero fazer parte de uma igreja que batalha e alcança vitórias. Eu declaro no nome do Senhor que eu e a minha casa não só serviremos a Deus, mas iremos batalhar na oração, orando, buscando a presença de Deus e a transformação das nossas vidas. Eu declaro que esta é uma igreja poderosa em Deus. Eu declaro que a oração vai fazer parte da vida desta igreja, que será o veículo que nos leva à vitória e a alcançar grandes maravilhas para Deus, onde o Espírito Santo vai operar e fazer maravilhas. Eu declaro que o Senhor é Deus, que o Espírito do Senhor opera sobre esta igreja, que esta igreja será conhecida como a igreja da unção, do louvor, um louvor ungido e pregações ungidas, e acima de tudo, meu Deus, haverá curas e milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Nós queremos ver esses milagres acontecendo no nosso meio.
porque só Tu és Deus e só Tu és Senhor. E no nome de Jesus, este lugar se encherá da glória de Deus. Renova nossas vidas com Teu Santo Espírito e faz deste lugar um baluarte de unção e de poder, uma fonte de salvação, de milagres, onde flui o amor, a graça e o favor de Deus. E quando nós cantamos, Senhor, possam fluir rios de água viva que transformem e renovem nossas vidas e tragam unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Abençoa cada homem, mulher, jovem e criança nesta noite e enche-nos do Teu Espírito. Restaura, Senhor, e aviva em nós o Espírito Santo que temos guardado dentro do nosso peito, pois é o tesouro que nós trazemos bem guardado no nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor, no nome do Senhor dos Exércitos e em Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Igreja.